Tá pensando em comprar uma máquina seminova? Eu vou te dizer, não compra antes de assistir a esse vídeo. Olá, eu sou José Lancelotti e o vídeo de hoje é para te ajudar a comprar uma máquina de tricô seminova sem dor de cabeça. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que é obrigatório vir com a máquina para que você consiga chegar na sua casa e usar a máquina e aquilo que dá para você comprar depois. Mas antes de fazer essa lista, tem um ponto importante que eu tenho que falar, que é o estado de conservação geral da máquina. Quando eu olho para a máquina, uma coisa que eu tenho que observar com muita atenção são pontos de ferrugem. Eu estou dando tanta importância para a ferrugem porque, assim, é o que mais danifica uma máquina de tricô, porque quase em sua totalidade ela é produzida de metal. Então, todas as peças, as cames, que são pecinhas que se movimentam dentro do carro, tudo é feito de metal e a ferrugem corrói o metal e acaba impossibilitando movimentos ou até mesmo degradando a peça a ponto dela sair do lugar dela ou até mesmo dela quebrar. Então, se você for comprar uma máquina que tiver pontos de ferrugem na base da máquina, no carro, nas partes da máquina, lembra do seguinte: a máquina é cheia de ranhuras. Se enferrujou por fora e foi um líquido que caiu, muito provavelmente tem ferrugem e muito mais grave dentro da máquina de tricô. Então, muita atenção sempre que for comprar uma máquina aos pontos de ferrugem que essa máquina apresente. Outro ponto importante é pedir para quem está te vendendo fazer o teste da máquina. Uma coisa que eu já posso dizer com experiência de quem já comprou algumas máquinas é: se a pessoa não sabe ou se recusa a fazer o teste, negocie a máquina como um item que está no estado. Quando eu falo assim você vai comprar a máquina do jeito que ela está ali. Você não sabe se ela funciona, se ela tem problema. E aí, geralmente os preços de máquinas que estão no estado são muito mais baixos. Então você pode entrar com uma negociação. Se houver alguma dificuldade, gente, não compre essa máquina. É melhor deixar para lá do que comprar uma máquina que você não vai conseguir usar, não sabe se está funcionando ou que tem ferrugem dentro. Então, atenção principal a esses dois pontos. Assim que chegar na casa do vendedor da máquina, ou assim que chegar aonde a máquina está sendo exposta para você ver ela funcionando, no caso do teste, né? Ou até mesmo para você olhar ela no seu geral ali, na conservação geral da máquina. Agora sim, a gente vai entrar na lista. A lista é muito simples e, como eu disse, os itens que eu vou apresentar primeiro são obrigatórios para você utilizar a máquina, ou seja, sem eles, vocês não vão conseguir utilizar a máquina. O principal deles é a base de agulhas. Eu vou tirar o carro da máquina aqui. A base de agulhas, você tem que observar ela, daquilo que eu falei de ferrugem, etc. E também no seu estado de conservação geral. Ou seja, quando a máquina está muito suja, significa que a pessoa não zelava pela máquina, então pode ser uma máquina que tenha problemas até além da sujeira. Sempre observem isso. É importante para que você leve uma máquina que vá funcionar e que vai te trazer satisfação. Base de agulhas é o item principal. É o corpo da máquina. É importante observar se não existem pontos de ferrugem nas agulhas. Geralmente, quando tem ferrugem na agulha, é numa parte logo atrás da lingueta onde fica encostada a barra de espuma, que eu também vou mostrar, e quando essa barra de espuma ela degrada, ela estraga, ela derrete, ela se dissolve, entra em contato com a agulha e causa oxidação. Não tem jeito, essas agulhas não têm recuperação. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, porque eu penso numa máquina que vai fazer tudo, vai fazer rendado, vai fazer pontos com cartela, e a agulha com ferrugem vai causar problemas. Não adianta. Dá para lixar? Dá. Dá para recuperar elas? Dá. Dá para fazer tratamento químico? Eu acho que é melhor não. Nunca fiz um tratamento químico em agulhas porque eu tenho medo do níquel, que ela é niquelada, né? Sair da agulha e aí você perde a agulha. Então, ferrugem na agulha, gente, foge. Se forem todas as agulhas, então foge, porque a agulha é, infelizmente, um dos itens que, se comprado em quantidade na máquina de tricô, para cobrir uma máquina de tricô inteira, você vai gastar muito dinheiro, não compensa comprar essa máquina. Já o segundo item mais importante da máquina é o carro. E o carro é o coração da máquina. A máquina, a base de agulhas é o corpo, o carro é o coração. E o carro é esse carinha aqui, ó. Ele já está com o braço do carro, que é um item que vem separado dele, tem esses botões para soltar. Se você for procurar, está na tampa. E tem que ter. Por que eu falo que tem que ter? Que sem isso daqui você não vai fazer tricô nunca com a sua máquina de tricô. Ele sai do carro, é um item pequeno e é muito fácil de perder. Importante observar que ele é feito de metal também. Tem peças plásticas, tem essas escovas que você tem que observar se não está faltando cerda, se não está quebrado, se não tem ferrugem. O carro também é feito de metal e plástico. Aquilo que eu falei de ferrugem e conservação geral se aplica também ao carro da máquina. Outro item que a gente tem muito importante e que muitas pessoas acabam perdendo e que para mim é, na verdade, assim, o meu xodó na máquina é o carro verão. Ou o carro rendado, ou o carro de crochê, que não tem nada a ver com o crochê o que ele faz, tá? É tricô. E o carro verão também é feito de metal, também é feito de plástico, segue as mesmas regras. Eu não compraria uma máquina se eu não tivesse a oportunidade de testar o carro verão. Porque se ele caiu no chão, isso também vale pro carro da máquina, o principal. Se ele
caiu no chão, ele empena, ele não vai funcionar mais, ele vai ficar duro de correr na máquina, assim como o carro principal também, se estiver empenado, ele vai ficar duro de correr, ele tem que passar suavemente em cima da máquina. O carro verão, ele acaba sendo um pouquinho mais duro, porque ele já lida com a seleção de agulhas, então ele acaba sendo mais pesado, mas não é para ser um peso absurdo, não é para fazer força para puxar o carro verão, nem para empurrá-lo. Esse também é um item obrigatório quando você for adquirir sua máquina de tricô Eugene 840, que é o modelo que eu estou demonstrando para vocês. Outro item de muita importância é o tensor de fios. O tensor de fios, ele faz exatamente o que o nome diz, ele tensiona o fio, deixa essa tensão regular, uniforme, para que o tricô seja feito uniforme, não tenha risco, não tenha problemas durante o tecimento, vamos chamar assim. O tensor, ele tem que estar também respeitando as regras de ferrugem. Apesar desse daqui tá meio sujinho, tem uma sujeirinha, mas é uma coisa que não prejudica o funcionamento dele. Ele tem 2 botões de tensão de fio, um de cada lado, então dá para usar 2 cores de fio simultaneamente na máquina. Tem as hastes, as molas de tensão, que são esses arames aqui. Tem também o guia-fio, que é onde passa o fio para fazer a enfiação do tensor. Então é importante ter esse item na máquina, sem ele não dá para usar a máquina também. Outro item que eu considero obrigatório na aquisição de uma máquina são os morcetes ou os fixadores da máquina, que vai te ajudar a prender a máquina numa mesa. Já que estamos falando de mesa, vou aproveitar e vou entrar nesse assunto. E aí eu falo que não é obrigatório não mesmo, porque você pode colocar a máquina em qualquer mesa, desde que o tampo tenha 2 centímetros de largura, aproximadamente, que a mesa seja firme, ou seja, que ela não balance, e que principalmente não tenha o tampo de vidro e nem de pedra. Que você vai apertar uma peça de metal num tampo de vidro, metal contra o vidro, vai trincar e aí vai estourar o vidro, e isso também pode acontecer com tampo de pedra, mármore, enfim. Então, muita atenção a isso. A mesa, no caso dessa daqui, eu fiz essa mesa, eu mesmo fiz. Eu fiz ela na altura própria para eu trabalhar em pé. Então, é uma mesa personalizada. Você pode fazer isso, pode contratar um marceneiro para fazer, ou sei lá, se de repente alguém que você conhece saiba fazer isso, você pode pedir para fazer uma mesa, ou que você trabalhe sentada na máquina, ou que você trabalhe em pé, como é o caso dessa mesa aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a barra de espuma. A barra de espuma é uma canaleta de metal, tem o tamanho da máquina, mais ou menos, um pouquinho menor, e uma espuma grudada nela, e em cima dessa espuma tem uma fita. Essa peça entra em contato direto com as agulhas e serve para deixar a agulha na posição correta. Então, se você for comprar uma máquina seminova, ou essa peça tem que ser exatamente isso que você está vendo, ou senão você vai ter que trocar, porque se ela afundar e não voltar, ou se a espuma estiver desmanchando, estiver derretendo, tem que trocar essa peça. Pode entrar também como negociação no valor da máquina, porque você vai ter que investir nisso. Não é porque você está comprando uma máquina seminova, que tem um preço muito menor, obviamente, do que uma máquina nova, que você vai comprar qualquer coisa, ou que você vai sair tendo prejuízo por aí. E o legal de dizer também agora é que isso não serve só para você que vai comprar uma máquina, isso serve para você que vai vender. Pega essas dicas que eu estou colocando para vocês aqui e considerem na venda da sua máquina. Mostra, ó, tá tudo aqui, tá tudo certinho, pode levar a máquina tranquilo. Se você é usuário da máquina, testa a máquina para a pessoa. Então você vai ter uma venda tranquila, que não vai te dar dor de cabeça, e também um cliente satisfeito. Outro item que eu considero obrigatório na aquisição de uma máquina é o trilho extensor. No caso da Eugene 840 e também das máquinas Eugene, a maioria tem esse trilho. 830, 820, 840. Então veja só, esse trilho serve para você usar com o carro verão. Ou também, quando você está utilizando toda a extensão da máquina, que você vai precisar ter um lugar onde descansar o carro da máquina, seja ele o carro verão ou não, para conseguir manipular os pontos da máquina, você vai precisar que o carro esteja fora da base de agulhas, e para isso é que serve o trilho extensor. Dá para comprar? Dá, não vou dizer que não dá. É um pouco difícil? É sim. Tente comprar a máquina já com o trilho extensor. Por isso que eu coloquei ele na lista dos obrigatórios. Um item de extrema importância na máquina de tricô é o conta-carreira, que é esse menininho aqui, ó. Ele é pequenininho, como vocês viram, ele sai da máquina, então o que acontece com ele? Muito fácil de perder. Sempre que você for comprar uma máquina seminova, isso aqui tem que estar com a máquina. O contador de carreiras é um item obrigatório e de essencial importância no tricô à máquina. Uma coisa importante também é o manual da máquina. Não é obrigatório, porque você pode baixar na internet, você pode conseguir comprar esse manual. Então vamos recapitular. Nós falamos aqui dos itens obrigatórios na aquisição da máquina. A lista é a seguinte: a base da máquina, é claro, o carro da máquina, o braço do carro, o conta-carreiras, o tensor de fios e os trilhos extensores, assim como os morcetes de fixação. Tudo isso, para você comprar uma máquina e usar ela de primeira, você vai precisar. E agora eu vou entrar na lista daqueles itens que não é que eles são indispensáveis. Para fazer o tricô à máquina você vai precisar deles, mas é muito mais fácil de comprar, são itens que são mais baratos, então eu acredito que na aquisição de uma máquina você pode considerar a ausência deles. É claro, tudo sendo negociado também, porque não adianta comprar uma máquina que esteja depenada dos seus acessórios, se não tiver nenhum, você vai gastar bastante dinheiro para colocar eles em ordem. A gente vai começar então com os transportadores de ponto. Geralmente nas máquinas vem 3, 1x2, 1x3 e o 2x3.
Isso é o essencial para você trabalhar com a máquina, dá para você fazer quase tudo com eles. Existem transportadores que são mais largos, existem transportadores que são reguláveis, mas esses daqui são os que acompanham a máquina quando você compra uma máquina nova, por exemplo. Outro item também de muita importância, e aproveitando já para mostrar como é que é a agulha da máquina, acho que vai dar para ver direitinho, vou tentar chegar mais perto. Nós temos aqui um gancho na ponta, uma lingueta, e aqui, nessa região aqui, logo depois da lingueta, é aquela parte que eu falei que enferruja. É importante, como eu já disse, observar se tem ferrugem nas agulhas. Isso daqui, gente, ajuda de um monte na máquina. Tudo que você for fazer de arremate, ou até costurar peças, ou esconder fio na hora de fazer os arremates da peça, o remalhador vai te ajudar muito. É um item que não é obrigatório, como eu já disse, está na lista dos não obrigatórios, mas que é importante ter. E é fácil de comprar também. Outro item que eu considero como não obrigatório para aquisição da máquina é o peso com garra, que é esse mocinho aqui, ó. Ele tem esses dentinhos aqui, você vai pendurar ele no tricô, ele vai ficar assim penduradinho no tricô, e ele facilita a máquina a tecer os pontos da beirada. Dá para comprar o peso com garra com muita facilidade, por isso que eu não coloquei ele na lista dos obrigatórios. A régua de seleção, ela vai te ajudar a selecionar um por um. Isso aqui é o que vem com a máquina. Existem outras réguas que você pode adquirir separadamente, que tem outras combinações. O mais comum hoje é essa daqui, que é 1 por 1, ou seja, uma agulha sim, uma agulha não, 2 por 1 e 2 por 2. Existem réguas que são mais antigas que têm outras combinações, mas não tem para venda hoje. O ideal é ter essa daqui, que você tem o lado 1 por 1 e tem um lado liso. Isso te ajuda a manipular as agulhas na máquina de tricô. Um dos itens da lista que eu considero como não obrigatórios para adquirir uma máquina são as cartelas. Existem dois tipos de cartela, a cartela de rendado, que geralmente tem a numeração vermelha, e os sinais próprios da cartela de rendado, que é essa daqui, acho que tá dando para ver direitinho, e eu tenho a cartela de pontos que a máquina faz. Só utilizando o carro da máquina, 4 tipos de ponto, que é o jacar, o recoger, ou tuque no caso da Eugene, que o nome é tuque, o deslizado ou slip, que também na Eugene chama slip, e o trama. O trama é um ponto que é feito com cartelas e é feito com manipulação de fio. O ponto trama precisa obrigatoriamente dessas escovinhas aqui, ó, do braço do carro, senão não faz. Então são 4 tipos de ponto que a máquina faz e as cartelas são divididas nesses tipos de ponto. Eu não vou explicar que cartela é qual, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso. Tem que ter a cartela? Não, não tem. Você consegue comprar a cartela tranquilamente hoje em dia e com facilidade. Já que a gente está falando de cartela, também tem os prendedores de cartela, porque a cartela da máquina é rotativa, então para você fazer com que ela seja uma coisa contínua, você precisa dos prendedores de cartela. Não é obrigatório vender a máquina com eles, porque você pode também facilmente adquirir eles no mercado. Então vamos recapitular aquilo que a gente falou sobre os acessórios que não são obrigatórios quando você vai adquirir uma máquina. Eu falei dos transportadores de ponto, das cartelas, do prendedor de cartela, falei também do remalhador, da régua de seleção e dos pezinhos com garra. Então veja, você tem muito claro agora aquilo que você obrigatoriamente vai ter que ter na máquina que você for comprar ou até, se for o caso, que você for vender. Então, gente, eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Também quero que vocês se inscrevam no canal porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Vou falar rapidamente, eu tive um hiato muito grande no canal, então desde 2016 que eu não posto nada. Meu primeiro vídeo foi lá em 2016 e agora é a ideia de fazer vídeos semanalmente até aumentar a frequência de vídeos. Mas isso tudo depende de como que esse vídeo chega até vocês e como que vocês reagem a ele. Por isso que a gente pede sempre a inscrição de vocês, caso você já não seja inscrito, e também dá um like nesse vídeo, curtir o vídeo. Isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo e o YouTube coloca o meu vídeo aí para mais gente assistir. É isso, eu agradeço vocês terem chegado até aqui e até o próximo vídeo.